Queridos, eu convido vocês então para nós irmos para a nossa temática. As pregações então, desse semestre estão baseadas em Gênesis, apenas nos 3 primeiros capítulos. Eu tenho tentado toda semana olhar alguns aspectos que vão trabalhando com aquilo que eu penso ser pontual, factual para a nossa época. E hoje eu quero levar a gente então dentro de Gênesis 3, do verso 1 ao 5, um texto onde a gente encontra uma pergunta, e é dessa pergunta onde nós vamos extrair grande parte daquilo que a gente vai falar, ouvir, e assim poder talvez direcionar nosso viver pessoal dentro de uma grandeza que perpassa esse texto, e talvez fazer para nós uma pergunta que não seja piedosa, mas honesta, que vem da parte de Deus, nos confrontando e talvez nos levando a mudanças pessoais e também assim coragem diante de muitas perguntas que surgem na nossa história, na nossa vida, dia após dia, que confrontam a gente com a fé, que confrontam a gente com a certeza da criação, com a certeza de um Deus que olha por nós, da certeza de um Deus que tem por nós não só paixão, mas um profundo amor que excede nosso entendimento, excede a capacidade da gente compreender. O texto, ele diz para nós assim: a serpente era o mais astuto de todos os animais selvagens que o Senhor havia criado. Certa vez, ela perguntou à mulher: Deus realmente disse que vocês não devem comer do fruto de nenhuma das árvores do jardim? Podemos comer das árvores do jardim, respondeu a mulher. É só do fruto da árvore que está no meio do jardim que não podemos comer. Deus disse: não comam e nem sequer toquem no fruto daquela árvore. Se o fizerem, morrerão. É claro que vocês não morrerão, a serpente respondeu à mulher. Deus sabe que no momento em que comerem do fruto, os seus olhos se abrirão e, como Deus, conhecerão o bem e o mal. Quando li o texto, algumas semanas atrás, já pensando na sequência, eu me fiz a pergunta: onde na minha vida acontece ou tem sido recorrente alguma pergunta de alguém, de algum sentimento, de alguma situação, de algum confronto na minha vida, onde o inimigo de Deus tem tentado colocar algum questionamento acerca da vida diante de Deus em xeque. Eu olhei um pouco para a minha história pessoal e eu descobri que foram muitas e inúmeras vezes onde eu cedi à tentação e pequei também em meio a perguntas que talvez vieram em situações muito confortáveis, outras em situações um pouco mais complexas, mas onde a forma como eu estava naquele momento refletindo a vida e estando diante de Deus, permitiu a minha atitude para com Deus ou para comigo. O texto de hoje, ele tem alguns olhares sobre nós, mas principalmente um olhar sobre Deus. Quem de fato nos pergunta, quem de fato nos traz questionamentos em nossa vida. Ontem, ainda de noite, ou no início do anoitecer, depois que estava já chovendo em Freiburgo, nas notícias do meu canal de notícias que eu costumo acompanhar, já estava anunciando um tornado, ou a passagem do tornado do Paraná, destruindo uma pequena cidade, praticamente por completo. Eu já passei por aqueles
lados, por aquela região, por aquela cidade. Se eu não estiver enganado, inclusive uma vez parei para comer lá. E me chocou a cena, porque quando você olha para um lugar devastado, eu já estive em enchentes muito grandes, já estive em situações de muita seca, mas quando passa assim de uma hora para outra, de um minuto para o outro, algo que tira tudo que você tem, tudo que tu tens construído na tua vida, o que passa no coração de alguém? Não sei se alguém de vocês já perdeu tudo, eu nunca, mas eu fico pensando se estivesse morando naquele lugar. Qual seria a pergunta que sugiro? Às vezes eu me pergunto no dia a dia, ou as perguntas vêm, por que a nossa sociedade está do jeito que está? Eu tenho tido muitos dilemas e muitas perguntas com a geração que está vindo depois de nós, ou melhor, as gerações que têm vindo depois de nós. Crianças, adolescentes e jovens. Eu não os reconheço. Eu não consigo lidar com essa geração. É difícil. Também não consigo lidar mais muito bem, até mesmo com os adultos, porque nós vivemos uma época onde de fato a gente se pergunta onde Deus está. Na boca das pessoas ele anda bastante. As pessoas falam muito de Deus, elas aclamam muito a algo divino, espiritual, mas eu me pergunto às vezes onde está Deus. Mas uma das coisas que eu tenho aprendido com a palavra e tenho tentado ficar com os olhos fixos nisso, que a pergunta, ela é uma pergunta perigosa, onde Deus está. Porque ela pode me levar a não pensar mais no estado real da vida humana, da sociedade, do planeta. Nós temos evidências de tudo que acontece à nossa volta, que em primeiro lugar nos afeta, talvez nos diríamos é ruim, de que isso é consequência da queda. A queda que vem depois de uma pergunta piedosa feita por alguém, feita ao ser humano. A queda causada porque alguém deixou de adorar a Deus. Esse alguém fomos nós. Na Bíblia, do início ao fim, eu tenho tentado me fixar em Gênesis com vocês aqui, exatamente porque uma das grandes dificuldades é nós deixarmos de lado os questionamentos e adorarmos a Deus. Adorarmos a Deus estando na queda, estando na situação de calamidade onde o mundo se encontra, porque uma cidade destruída não é nada, perto da mentira, daquilo que os políticos estão fazendo em Belém, perto das grandes falcatruas que acontecem na nossa sociedade, em todos os ambientes sociais. Tudo à nossa volta cheira a evidência de que alguma coisa não vai bem e não pode estar bem. E questionar onde está Deus, não sei se vai resolver o problema, porque cada um de nós vai encontrar em sua vida pessoal, em seus relacionamentos, em sua amplitude pessoal, muitos dilemas, e que se nós fizéssemos perguntas a respeito de todos os dilemas, nós faríamos apenas perguntas piedosas que nos levariam a pecar ainda mais. Isso eu digo com toda certeza, porque quando a gente lê algumas cartas no Evangelho, dos Evangelhos, no Novo Testamento, sempre existem palavras que foram dadas para nós por Cristo, pelos apóstolos, que nos deveriam fazer efeito na nossa memória, no nosso dia a dia, como um alerta. 1 João 2, esse texto ele é enigmático para os nossos dias. Ele fala assim: não amem esse mundo. Eu estou lendo na NVT, então aqui tem uma linguagem bem atual, tá? Alguns de vocês vão logo perceber que aqui o texto das traduções antigas tem palavras mais complexas. Não amem esse mundo, nem as coisas que ele oferece, pois quando amam o mundo, o amor do Pai não está em vocês. Porque o mundo oferece apenas o desejo intenso por prazer físico, o desejo intenso por tudo que vemos e o orgulho de nossas realizações e bens. Isso não provém do Pai, mas do mundo. E esse mundo passa, e com ele tudo o que as pessoas tanto desejam. Mas quem faz o que agrada a Deus vive para sempre.
Eu quis me ater a esse texto um pouco porque ele até vai ser levemente a minha deixa para pensar, e depois, quando a gente tiver o nosso momento de compartilhar a ceia, eu já penso agora na pregação e pensar com vocês que eu também quero me colocar diante de Deus e dizer: Senhor, eu em Cristo comungo com um Senhor que veio ao mundo para dizer para mim: Ilson, fulano, os desejos intensos dessa vida, eles vão te afastar de Deus. O prazer que é oferecido para ti nas recompensas que tu buscas, ele vai te dar sensações que vão te trazer distanciamento de Deus. E o desejo que tu tens no orgulho de ter conseguido as coisas que tu tens, ou ter feito o que tu fez, isso vai te afastando do Senhor. E Ele prova pelo seu agir, pela sua vida, que é possível vencer o prazer, vencer o orgulho, vencer com a força do Senhor, essa intensidade que a gente tem de se agarrar ao mundo, às coisas terrenas que vão passar. É um texto que leva a gente a pensar. Poderíamos fazer a pregação sobre ele, mas eu quero trazer ele aqui, apenas aqui como um apontamento. No texto tradicional da Almeida e também da NVI, as palavras que aparecem aqui são a concupiscência da carne, o olho, sabe? Onde o ser humano tem presença, fisicamente, visualmente, eu diria até espiritualmente, ele se perde. Onde o ser humano tem presença, onde ele está, ele se perde, sozinho. Isso aqui são reflexos de pessoas que andam sozinhas. E andar sozinho na Bíblia significa a pessoa não estar adorando a Deus. Ela parou de adorar a Ele. Ela parou de dar culto, fazer culto a Ele com sua vida. E é ali onde essas coisas se tornam presentes. E essas coisas evidenciam a pergunta piedosa que vem depois: onde Deus estava quando tudo isso aconteceu comigo? A pergunta piedosa que quer culpar Deus pelo caos da minha vida. Interessante no texto que a gente leu, que o diabo não se apresenta em corpo físico dele. A Bíblia faz questão de dizer a serpente. Não é um mero sinônimo do diabo. Eu queria poder tentar imaginar profundamente tudo que o autor bíblico coloca dentro dessa realidade aqui. Mas tu percebe que o diabo ele aproveitou aquele momento da vida da pessoa na ignorância. E qualquer coisa bonita que chame a atenção é o suficiente para começar um diálogo dentro de si. Qualquer coisa na nossa vida é o suficiente para começar um diálogo dentro de nós, para nos levar a perguntas que talvez nos conduzem ao distante, ao longe daquilo que deveria ser o nosso foco. Quando eu falei antes dos nossos dilemas, nós temos que sempre pensar e ler esse texto a partir da situação que nós estamos. Nós estamos na queda. Esse texto está tentando trazer aquilo que era antes da queda como alerta, como um testemunho de que nós ainda continuamos como seres humanos diante de Deus e que nós vamos enfrentar com mais intensidade os dilemas das perguntas na vida que vêm de fora ou de dentro de nós em relação a Deus. Não em relação a nós, a Deus. Porque a pergunta que foi feita, ela tinha a ver com Deus. Ela tinha a ver com quem é Deus. Ela tinha a ver com o que Ele fez, com quem Ele é. E aqui a cobrazinha, a serpente, se apresenta de uma forma muito interessante. Ela não aparece de uma forma assustadora, porque você tem que imaginar, aqui não há medo de animais, aqui não tem nada que coloque perturbação em contato com criatura e criatura, ser humano e outras criaturas. Tudo é pleno, é bonito estar ali.
Nós buscamos sempre lugares agradáveis, momentos na vida que nos dão e nos despertam sensações boas. Nós buscamos isso. Isso é um pequeno reflexo ainda daquilo que é o estado original do ser humano. Mas é exatamente ali onde nós temos grande tendência a sermos levados pelo belo ou pelo bonito aos nossos olhos para a dúvida. A pergunta piedosa, quando eu falo ela, ou digo a pergunta piedosa, eu me refiro especificamente à pergunta que a serpente faz: é verdade que vocês foram proibidos de comer de toda a fruta? O texto é bem legal, mas nessa pegadinha do texto eu não vou entrar hoje à noite. No outro momento a gente fala sobre isso. Mas a ideia é de colocar em dúvida quem? A palavra de Deus. O próprio Deus. Ele é a palavra. Colocar em dúvida Ele. Essa é uma ideia que tem larga aceitação na humanidade, desde sempre. Porque questionar aquilo que existe e aquilo que é parte do ser humano. Em queda em especial. Faz parte de nós. É o nosso questionamento que nos faz andar, digamos assim, para frente, mas também é o nosso questionamento que faz a gente andar para trás. Em nossos dias, colocar em dúvida a palavra de Deus significa colocar em dúvida a validade da obra de Cristo. Nunca na história humana, colocar em dúvida quem é Cristo, o que Ele fez, o que Ele é, foi tão evidente como nos nossos dias. E é evidente não no ateísmo. Colocar em xeque o que Cristo fez não é problema do ateísmo, não é um questionamento do ateísmo, é um problema dos cristãos. Quando vocês sabem muito bem que eu sou teólogo, eu evito falar aqui palavras complicadas, com coisas meio estranhas, porque vocês não estão acostumados com a linguagem teológica. Mas quando a gente começa a ler teologia, estudar teologia, falar com indivíduos que se debruçam sobre aquilo que vem de Deus, ou que é de Deus, você descobre coisas muito interessantes. Na história da teologia, no tempo em que o ser humano se dedica a estudar a Bíblia, a analisar o contexto cultural, relacional que tem dentro da igreja cristã pelos séculos, você descobre, meio que para cair de costas, que grande parte do tempo a teologia tem sido construída para desmitificar ou desconstruir a ideia de quem é Jesus. Sabe, quando você começa a perceber que a própria igreja cristã, ela muitas vezes, dentro dos seus contextos, ela tentou tirar a validade do que Cristo fez na cruz, com a sua conversa toda, com seus questionamentos, ouvindo as perguntas que o mundo trouxe para ela. Tá, mas se é assim, por que não é daquele jeito? E a igreja tentou e tenta responder até os nossos dias as perguntas piedosas das pessoas que não necessariamente são ateias ou ateus, mas que acreditam no divino, mas não conseguem colocar a ênfase em Cristo. Eu tenho acompanhado alguns lugares na internet, hoje é muito fácil isso, você perceber que existem discussões em torno da fé, tentando responder perguntas às vezes que não fazem sentido, que a Bíblia nunca quis que fossem respondidas. A Bíblia nunca, em Gênesis, por exemplo, quis dizer para nós o que Deus estava fazendo naquele momento. Ela não quis evidenciar que algumas coisas aqui estão escondidas ou que estão reveladas. Ela quis trazer uma informação clara. O ser humano deu ouvidos ao seu desejo. Ela deu ouvidos a coisas carnais. Ela deu ouvidos a quem quer difamar o Criador. O ser humano deu ouvidos àquele que quis colocar em xeque, ou seja, afastar, eliminar do horizonte o verdadeiro Deus. E muitas vezes nós corremos o risco de sermos enganados pelo diabo dentro de figuras muito belas do nosso tempo.
que usam a retórica, que usam a palavra, que usam o seu jeito. Eu acho que o diabo nunca me usaria para ser um grande enganador das pessoas, porque assim eu sou feio, falo mal e ainda não consigo me relacionar muito bem com as pessoas. Então, às vezes eu penso assim que mas cuidem comigo, porque também às vezes na palavra de um pregador, num púlpito, pode ter um engano. Eu sempre digo isso para mim, Wilson, tu está enganando alguém? Porque eu posso usar esse lugar para privilegiar a dúvida, para não adorar a Deus. Está sendo claro? Contra mim. A classe dos pregadores, dos pastores, é a pior tentação nos nossos dias. Não tenho dúvida de falar isso. Por isso, as estatísticas de pessoas que não querem mais saber de Bíblia e de igreja só aumentam em todo lugar do mundo. Pessoas querendo ir para a igreja, a estatística aumenta. Até mesmo num lugar como a França, por exemplo, onde o ateísmo e a não religião é o auge ou o máximo em todas as sociedades. Hoje, igrejas evangélicas têm tido acesso na população. Mas o que elas oferecem? Entretenimento. Existem igrejas gigantescas em Paris, em lugares onde há poucos anos atrás alguém dizia assim, isso aqui é um mundo ateu. E é mesmo, mas é um mundo gnóstico, que tem necessidade de alguma coisa divina, ele busca onde ele vai ser enganado. Porque a serpente não quis trazer para a humanidade a ausência de Deus. Ela quis trazer o confronto com Deus. Ela quis trazer a oposição a Deus. Aí que está o segredo. E nós temos que prestar atenção quando a gente coloca em dúvida a palavra de Deus, e para nós tem que ser claro, é a Bíblia. Quando nós colocamos em dúvida ela e não a reverenciamos como algo que Deus nos possibilita conhecê-lo profundamente e levar ela ao estudo profundo em nossa alma por meio da oração, da comunhão com outros irmãos, nós tornamos ela um passo para a dúvida. Vejam onde eu cheguei com esse texto. Eu disse que eu queria ser bem atual, porque o problema está ir além do que a palavra de Deus nos diz. É verdade que vocês não podem comer de toda a árvore do jardim? Pergunta e agora? De um bom cristão. É verdade que a gente não pode fazer isso? Se diz toda a verdade, omitindo toda a verdade. E dificilmente a gente percebe esse engano. Porque nós não estamos acostumados, treinados a observar o engano. Nós não aprendemos isso facilmente. Por isso, a Bíblia presta a nós o serviço de fazer com que a gente se treine ao engano. Sabe, quando eu falei dessa pergunta piedosa, isso não fica claro no slide, mas sempre de novo existe alguma coisa que faz a gente questionar ou ser questionado a respeito de quem é Deus e da sua palavra. Questionar no sentido, será que Ele realmente é amor? Porque diante de nós, em nós, amor não é algo claro, não é algo pleno, não é algo completo. Será que mesmo Ele perdoa pecados? Ou talvez a gente poderia dizer, existe pecado mesmo? Porque nos nossos dias se duvida que o ser humano é pecador. Básico. Grande problema da humanidade, não reconhecer. Mas, será que Ele perdoa pecados? Quando nós temos dificuldades com perguntas nesse sentido, quando eu digo dificuldades aqui no sentido de entender se existe engano atrás da pergunta, que a gente se faz, as pessoas fazem a nós, a gente deveria recorrer sempre de novo ao silêncio. A pior coisa que a Evinha fez foi conversar com a dúvida. Ela devia ter ficado quieta. Isso não é problema de mulher, cara, não ficar quieta. Isso é problema da humanidade.
Sempre teve uma piadinha em torno desse texto de que o problema sempre é a mulher. Não, o problema é a humanidade. A humanidade quer discutir com o problema, que nem faz parte da vida dele ainda. Algumas pessoas nos procuram às vezes e dizem assim: pastor, o que eu faço para resolver esse problema? E eu pergunto: onde o problema começou? É porque eu fiz isso, mas aquilo, me envolvi com isso, mas aquilo, fiz mais, Eu disse: não começou ali. Começou o dia que tu começou a pensar sobre alguma coisa relacionada ao que tu fez. Tu deu trela, tu deu ouvidos. Na ganância isso acontece. No adultério isso acontece. Na idolatria isso acontece. Em todos os ambientes da nossa história pessoal, sempre quando começamos a ser questionados mentalmente e a gente começa a confabular com essas ideias, ali o risco que acontece. E aí as perguntas: será que Deus disse isso? Será que Deus quer isso mesmo? Será que para sermos salvos devemos só crer em Jesus, ter só Jesus, ou temos que fazer alguma obra? Será que Jesus realmente ressuscitou? Esses dias alguém me perguntou, um jovem: mas pastor, vamos ser sinceros, Jesus realmente ressuscitou? Fazem 2020 anos, 25, ou que seja, ninguém consegue provar isso. A pergunta é honesta, mas ela é uma pergunta piedosa, de um religioso que não crê. Ou pode ser a pergunta que nos leva também ao outro extremo. Porque todas as perguntas piedosas querem fazer com que a gente se centralize em nossa capacidade de responder a pergunta, de argumentar os porquês. Sabe, uma vez um professor de sistemática, teologia sistemática, uma das áreas que a gente estuda na teologia, a gente estava conversando, ele disse exatamente sobre ressurreição. Ele disse: as minhas aulas a partir de agora vão ser puro questionamento a respeito da ressurreição de Jesus. Mas desconsidere as aulas, apenas creia. A gente tem que se treinar nas perguntas, mas continuar adorando, continuar crendo, continuar confiando no Senhor. Se eu quero trabalhar com perguntas que vêm a mim, pessoalmente, antes de trabalhar com elas, eu preciso manter meu culto a Deus. Porque quando eu não faço mais culto a Deus, e não é dentro de um ambiente quadrado como esse, mas quando eu não faço mais culto em meu coração, quando o meu coração não crê mais, e quando a minha boca não confessa mais, dificilmente eu vou me manter em pé diante da tentação das perguntas da vida, que podem ser as mais diversas, inclusive aquelas tipo assim: será que Deus disse mesmo para eu não furtar determinada coisa? Será que Deus disse mesmo que eu não deveria cometer adultério? Será que Deus disse mesmo que eu não deveria falar mal do meu irmão? Afinal de contas, eles estão errados, tá? Tem que falar mal deles. Afinal de contas, hoje em dia é normal casar e descasar. Afinal de contas, se o Lula tira um pouquinho de dinheiro de nós, por que eu não posso tirar também dele? A gente entra, quando nós não fazemos mais o culto a Deus, a gente entra no X da questão. Nós começamos a permitir que a pergunta piedosa tome lugar no nosso coração e a gente não consegue mais fazer o que Jesus fez na tentação. Satanás retira. Na Bíblia existem vários momentos onde aparece a expressão fuja diante da tentação. E quando a gente encontra essa frase, às vezes a gente tem a impressão de que a gente tem que abandonar o barco e cair fora. Não. Fugir não necessariamente é fugir correndo. Fugir é se eximir, de manter o contato, de manter o diálogo, é se afastar do potencial engano. Satanás, vai embora. Aqui é meu lugar. Fora. Não é comigo esse questionamento. Outro, fora. Te afasta, longe de mim. Jesus, obviamente, na sua posição, ele disse: adorarás somente
ao Senhor teu Deus adorarás e só a Ele darás culto. Ele usa essa expressão dizendo para o próprio Satanás: eu sou quem tu deves cultuar. Eu tenho que aprender a dizer na minha vida para as coisas precisam cultuar a Cristo meu Senhor. Minhas ideias, minhas palavras, tudo que eu tenho, faço e sou, precisa cultuar a Cristo. Inclusive aqueles que comigo tentam me levar para algum lugar que não é o Senhor. Na situação que a gente está no texto, acontece uma coisa interessante, porque no primeiro momento a Eva não cai, ou melhor, a humanidade não peca, mas ela permanece na ignorância. Foi só uma pergunta. Pensei sobre isso. Tudo bem. Tudo bem, não me livrei. Até existe uma expressão muito interessante usada pelos cristãos, né? A olhada não é pecado, mas a segunda olhada é pecado. Isso tem a ver com várias coisas, tanto dinheiro como sexualidade. Mas eu queria olhar um pouco mais fundo do que isso. Nós não olhamos, nós sentimos, nós pensamos, nós estamos envoltos de constantes e, às vezes, tenebrosas tentações. A gente as vence porque a gente permanece na ignorância. Não vou fazer isso, nem quero, e se mantém distante. Mas o que vem depois é interessante. Ela manteve diálogo. O diálogo segue. E agora segue sem adoração a Deus. De fato, o diálogo continua, porque você percebe no texto do versículo 5, uma das coisas mais fascinantes de toda a Bíblia. Deus sabe que no momento em que comerão do fruto, os olhos se abrirão, e como Deus conhecerão o bem e o mal. Essa afirmação, que é a continuidade do diálogo das duas figuras, Eva e a serpente, esse diálogo determina se ela vai cair, vai deixar de ser ignorante, ou se ela vai se tornar conhecedora do bem e do mal. É nesse momento onde eu e você nos tornamos fáceis ao engano do diabo. Quando nós continuamos seguindo o raciocínio, entramos dentro do desejo, entramos dentro da visão dos olhos mais a fundo, colocamos isso, não, isso eu preciso, eu tenho que fazer, mas é assim mesmo, é verdade, agora eu tenho que tomar posse daquilo que é a bênção que está esperando por mim. E aí a gente entra na serpente, naquilo que ela quer. A gente dá ouvidos à maldita. E os ouvidos se tornam as mãos que nós vamos usar para cometer. Para entendermos isso, Deus disse: vai ter morte. A serpente disse: vocês serão como Deus. Olha como isso soa ruim. Olha como a tentação é. Deus, isso é morte. Mas a serpente, o maligno, diz: não, isso agora é poder, isso agora é Deus, tu vais ser Deus. É um abismo que surge aqui. É uma diferença tão grande. E nós temos que estar atentos. A minha ideia hoje à noite era tentar trazer de uma forma que treinasse os teus ouvidos a perceber onde é que surge um abismo na tua vida. Onde algo se torna extremamente grande. E aquilo que não é de Deus se torna algo extremamente elevado. É isso. Finalmente, eureka. Olha o que acontece. Deus fala a verdade, a serpente fala a mentira, mas a serpente consegue inverter. Fez a verdade em mentira e a mentira em verdade. Nunca houve na humanidade um tempo como o nosso, onde palavras que há 10 anos atrás, a Rô começou nos saudando que o passado era diferente, mudou as coisas, enfim, blá blá blá. Gente, às vezes a gente usa palavras hoje em dia que hoje tu não pode mais usar, porque elas não significam mais o que elas significavam. Elas foram distorcidas na sociedade, no mundo, exatamente para afirmar uma outra coisa e agora dizer, isso é verdade. Aquilo é verdade. Só como exemplo, mas é porque desde o início, antes da queda, sempre se transformou verdade em mentira, e mentira em verdade. E nós, bobo, caímos o tempo todo. A hora que
a tentação vem, a gente não cuida com esse simples detalhe, desse simples treino. O que é verdade? O que é mentira? O que de fato Deus disse? O que de fato a voz interior, os olhos, o que será que a serpente diz? E aí uma coisa que me chama a atenção, que onde tem limite, geralmente a voz de Deus está. Eu falei semana passada a respeito do casamento, a respeito do casal. Uma das melhores coisas que pode existir num casamento é um homem mostrando limite para sua esposa mostrando limite para o seu marido. Quando não existe limite, existe um casamento frágil, ruim, que não vai bem. Porque ele não está alicerçado em palavra de Deus, ele não está alicerçado em compromisso. Uma das piores coisas é promessa e ilusão. E ela aconteceu desde o início. Vocês serão, nunca se tornaram, foi prometido. Eu vou fazer, nunca vai fazer o que prometeu. Essa é a grandeza do problema que surge nesse dia. O ser humano, que é a imagem de Deus, ele é convidado a se tornar como Deus. Ele acreditou nisso. Ele confiou nisso. E de fato a Bíblia diz, agora eles são como um de nós. Eles são como Deus. Até o próprio Deus vai dizer isso. A gente vai ver isso daqui 2 semanas. Agora eles são como um de nós. Agora, na verdade, eles não sabem o que são, nenhum nem outro. Aqui é uma das grandes dificuldades desse texto, porque a gente precisa entender que nós fomos criados para sermos imagem de Deus, não Deus, mas nós nos tornamos como Deus. E quando nós somos como Deus, não existe outra solução a não ser termos em Deus, de Deus, a parte dele em nós no mundo, que nos torna a imagem dele, que é Cristo. Ele é a imagem do Deus verdadeiro. Ele é a imagem perdida em nós. Precisamos dele. Precisamos nos manter nele. Precisamos estar nele, porque só nele a gente consegue entender o porquê que o Paulo disse: não teve nenhuma tentação para nós, sobre nós, que nós tínhamos toda que cair. Não, Paulo vai dizer, as tentações de sua vida não são diferentes daquelas que outros enfrentam. Deus é fiel e Ele não permitirá tentações maiores do que você suportará ou vai suportar. Quando forem tentados, Ele mostrará uma saída para que consigam resistir. Ele está falando, esse texto é para pessoas que estão em Jesus. O cristão, ele tem que ter a certeza, eu tenho que ter a certeza de que em Cristo não tem nada tão forte que eu não possa suportar. A Eva e o Adão estavam em Cristo. Eles eram fortes o suficiente, mas pararam de fazer o quê? Adorar. A Bíblia é bem clara de que o primeiro pecado foi a idolatria. A si mesmos. Eles não adoraram mais a Ele, ao Senhor, não adoraram mais o Criador. Na nossa vida pessoal, em nossos dias, vai ser bem claro quando o ser humano não adora mais Jesus em primeiro lugar, quando eu não adoro mais a Cristo em primeiro lugar, quando eu não tenho Ele como aquele que me faz enfrentar todas as coisas, eu não tenho nenhum problema em cair na tentação. Não tenho nenhum problema em pecar. Eu o torno normal na minha vida. Eu argumento que agora ele faz parte da história. No passado não era assim, mas hoje é. É o que eu mais escuto todo dia, é a evidência da queda. As pessoas dizem, mas agora esse é o novo normal. Nós não podemos nos acostumar com aquilo que vem da carne, que vem dos olhos, que vem do nosso ser, a nossa cobiça. Em Cristo, nós somos convidados e nós mantemos a imagem de Deus. Isso eu queria que você pudesse entender hoje à noite, que nele a gente tem de novo o potencial de olharmos para as tentações e percebermos que elas querem trazer para nós uma informação que não é verdade, mas está dizendo, é verdade, isso é melhor. Quando não estamos em Cristo, nós não conseguimos distingui-los. Quando a gente não está profundamente em Jesus,
quando nós não deixamos a sua palavra em nós vivenciar pela oração, pela comunhão com Ele, nós acabamos cedendo e nós não damos mais testemunho de que Ele está com a gente. E uma igreja que não dá testemunho, agora não falo na grandeza do plural, mas na grandeza do singular. A igreja, quando não dá mais testemunho de Jesus, ela está sendo pega pela serpente. Ela está convivendo com uma mentira que se tornou verdade nos seus ouvidos. A igreja, eu, você que está em Jesus, ela continua testemunhando de Jesus. Ela crê com o coração, ela confessa com a boca e ela vive isso. Tanto que essa é uma das evidências da salvação. Evidência de salvação não é falar que Deus me abençoou. Não. Deus abençoa malditos e benditos, cegos e que veem, surdos e ouvem, ricos e pobres. Deus abençoa a todos. Agora, a salvação faz parte daquele que crê no seu coração e com sua boca confessa.